Como você lida com regras e leis na sua vida? Bem-vindas ao devocional de hoje, dia 29 de outubro. O devocional de hoje, Paulo nos lembra que obedecer às autoridades é uma forma também de obedecer a Deus e que nós devemos sempre refletir sobre a justiça dessa lei à luz da palavra. Então vamos ler aqui o devocional de hoje, para a gente entender um pouco mais sobre isso. O tema de hoje é obedecendo a lei. Tara arrancou a multa da mão do policial e colocou-a no porta-luvas. Qual era o problema de não ter parado completamente? Ela saiu dirigindo irritada. Ninguém vinha de ambos os lados. E que lugar tolo era aquele para colocar uma placa de pare? Parecia injusto ela receber esta multa tão pouco tempo depois das outras duas multas por alta velocidade no início do mês. Acalmando-se, ela estacionou em vaga para deficientes para ir rapidamente à farmácia. Ao passar pela traseira de seu carro, parou para limpar o símbolo de peixe colocado na lataria. Se as mulheres que viveram na Roma no primeiro século sentiam que não faziam diferença obedecerem ou não à lei, a questão foi esclarecida quando receberam a carta de Paulo. Provavelmente foi difícil para elas ouvirem instrução para se submeter à autoridade do governo, em uma época em que um louco como Nero, governante, governava a cidade. Muitas dessas mulheres provavelmente tinham membros da família que foram torturados ou assassinados pelo cruel imperador. Como poderiam esperar que elas submetessem a tal autoridade? Mas Paulo escreveu que quando se rebelavam contra o governo, estavam se rebelando contra Deus, que institui as autoridades. Podemos pensar não ser relevante desconsiderar leis que parecem secundárias ou inconvenientes. Mas, mesmo que os cristãos sejam cristãos do reino de Cristo, espera-se que sejamos bons cidadãos na terra também. Mesmo que não consigamos respeitar o caráter de uma pessoa num cargo de autoridade, podemos reconhecer que Deus permitiu que essa pessoa ocupe tal cargo. Ainda que discordemos de uma lei específica, somos responsáveis por nos submeter a ela, contanto que não contradiga as leis de Deus. Pode ir contra a nossa natureza, mas se as mulheres do primeiro século conseguiram reconhecer a autoridade de Nero, certamente nós podemos nos submeter a uma placa de pare no trânsito. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Romanos 13, 1. E aqui trazendo para vocês, à luz da saúde mental, o que nos convida a refletir hoje, que a aceitação a regras e limites saudáveis nos ajuda a criar ordem e segurança, essenciais para o equilíbrio mental. Então, se nós, somos mulheres, aqui o maior grupo é mulheres, embora tenha homens também, mas se nós estamos numa condição de eu faço as regras, eu ando ali na rua como eu quero, mesmo que tenha o pare eu ignoro, mesmo que tá ali vaga para deficiente física, eu não sou deficiente, eu paro, mesmo que a vaga para gestante, para idoso, quantas coisas a gente vê. E por mais que a gente não concorde, são leis, que estão lá por algum motivo e existe um conjunto de regras que foram estabelecidas para tal. E muitas vezes a gente fica no lugar das reclamonas, das injustiçadas, e isso a gente precisa parar e olhar, porque quando isso está muito latente ali no externo, provavelmente tem coisas aqui dentro que você não está aceitando. Tem coisas aqui dentro e é muito provável também
que seja vinculado a figuras de autoridade da sua vida, né? Então pode ser o pai e a mãe ali, que são as principais figuras de autoridade, mas pode ser também professores, tios, avós. Talvez que você teve algum atrito, que você teve algum desconforto, te causou um trauma, te causou uma dor, e hoje você reflete isso sendo mais rebelde em alguns momentos, do tipo, eu que vou mostrar que mando, ou repetindo o padrão, ou mesmo querendo repelir, né? Um dia eu fui muito, assim, recebi muitas ordens, né? Mas eu cresci, eu sou adulta, agora eu não respeito mais ordens, e assim, pronto, acabou. Então tem isso, né, desse ego também que vem mais inflamado e tal. Então, que a gente possa ficar muito, muito atentas a isso, porque se existem as leis, elas estão lá para serem seguidas sim, né? E se a gente não concorda, que a gente busque formas de mudá-las mesmo, né? De ser uma voz diferente no mundo, de fazer algo diferente. Dá trabalho, demora, mas você reclamar por reclamar ou infringir as leis, né, e reclamar de receber uma multa, reclamar de receber uma consequência por você ter infringido, isso é muitas vezes infantilidade, porque a vida adulta, ela requer regras, né, e padrões ali de funcionamento. Então, se em algum lugar de você tá muito difícil seguir isso ou arcar com as consequências, porque pode acontecer, né? Eu passei num radar, não vi a velocidade, levei uma multa. Eu vou reclamar do radar? Eu vou reclamar da lei que tem uma velocidade? Não, eu vou arcar com a consequência, que é pagar essa multa. Esse é o adultecer, né? Porque para muitas leis, a gente sabe que não são todas, mas para muitas existe um estudo, existe um porquê, né? Principalmente em relação à velocidade, em relação aos pares, né? Onde está com muito acidente, se coloca um semáforo, se coloca um pare. Então, que a gente possa hoje refletir sobre isso. Então, de dica prática é que nós possamos refletir sobre as leis e limites que estão chegando na minha vida. Quais você precisa aceitar com mais serenidade. E agora puxa o ar, solta o ar, mais uma vez puxa o ar, solta o ar. Isso, muito bem. E agora você vai se visualizando aceitando essas leis, né, essas regras que trazem ordem à sua vida e liberdade ao seu espírito. Porque o espírito que ele também não sabe exatamente sobre quais regras ele rege, né, sobre quais regras ele precisa seguir, ele fica perdido. Ele precisa disso, né? A criança precisa disso, o adulto precisa disso, o nosso espírito precisa disso. Disso o quê, Flávia? De ordem. E a ordem se estabelece com limites, né? E alguns limites se estabelecem com regras e com leis. Alguns perfis comportamentais têm muita dificuldade em seguir regras e leis, né? Então, não sei se você quem está acessando esse conteúdo já viu o seu perfil comportamental, mas é algo que a gente aplica aí na mentoria, nos atendimentos, e existem perfis que não conseguem com facilidade seguir essas regras e essas leis, mas é necessário buscar ali um ponto de equilíbrio, porque se você disser não para todas as regras e leis, você está sem ordem, né? E na ordem e na falta de ordem se estabelece o caos. Então, para que nós não entremos nesse caos, nós precisamos cumprir algumas regras que trazem ordem. Muitas vezes a gente vê a rotina do dia, né? Algumas pessoas vão falar, eu odeio rotina, eu não suporto rotina, mas o nosso corpo, por si, o corpo físico mesmo, ele tem, não sei se vocês já viram, um ciclo circadiano. Se você ainda não viu, pesquisa aí no Google, ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano, ele fala justamente sobre os ciclos do sono ali no nosso dia, né? E existem muitos outros ciclos, ciclos digestivo, o ciclo para o nosso sistema fazer vamos dizer assim, uma organização e reordenar ali os órgãos. Então, é uma ilusão a gente achar que a gente não tem rotina. Você pode observar, se você se atrasa todo dia de manhã,
no trabalho, você pode observar que você atrasa mais ou menos o mesmo horário. Se você, mesmo vivendo, falando, eu não tenho rotina, você vai perceber que algumas coisas você faz mais ou menos no mesmo horário. Porque o nosso corpo é composto por esses ciclos, por esses mini rituais que a gente realiza desde a hora de acordar. Então, você consciente disso ou não, você executa um limite ali corporal. Nem que seja do seu corpo, nem que seja o seu corpo, talvez chegando num limite ali de exaustão, de cansaço, sabe aquele momento que você não aguenta segurar os olhos abertos? É o seu corpo encerrando o ciclo dele, falando, olha, tô no meu limite. E se a gente não para olhar isso, a gente entra em burnout, crise de ansiedade, começa a ter uma série de outras complicações. Pode ter depressão e pode ter outros sintomas físicos mesmo, que esse emocional, essa falta de limite de organização, também pode desencadear outras doenças. Então, que a gente possa estar atenta e entender que você ter previsibilidade de alguns ciclos no seu dia te traz liberdade interior, te traz saúde mental e te traz alívio e descanso, né? Dias atrás eu falei lá no stories do meu Instagram sobre a questão da gestão do tempo, né? Então, de tempos em tempos, eu gosto de revisar esse tema, é um assunto que eu tô sempre estudando, porque eu vi muitos impactos na minha vida quando eu comecei a aplicar. E a gestão do tempo é justamente isso, é você ordenar o seu dia, é você achar ordem no meio do caos. Entrar a semana sabendo os principais pontos de entrega que você precisa ter, os principais problemas que você precisa resolver. Isso te traz um alívio mental e físico também, esse emocional, sabe? Então procurem fazer isso e reflitam onde você precisa ajustar as suas atitudes em relação a regras e limites em sua vida. Então, ó, esse foi o nosso devocional de hoje. Se você gostou, curte aqui, deixa um comentário, né, sobre o ponto que mais te tocou, ou sobre se você gosta ou não gosta de rotina, né? Se hoje foi um dia que te trouxe alívio ou que te trouxe puxão de orelha. E encaminha para as amigas que você gostaria de ter aqui, se inscreve se não é inscrita, assim você é notificada a cada novo devocional, tá bom? Então, beijo no seu coração, fica com Deus e o tema de amanhã é infringindo a lei. Ah, hoje eu não falei da leitura, é Romanos 13, do 1 ao 5. Romanos 13, do 1 ao 5. Até amanhã. Tchau, tchau.